Prosseguindo na interpretação do Apocalipse, versículo por versículo, estamos vendo a sétima taça, a taça que indica o fim da grande tribulação, onde Jesus Cristo entrou no templo e ali ele bradou. E agora o versículo 21 vai falar sobre uma praga, além daquele terremoto que nós vimos no tópico anterior, agora a praga da saraiva. E sobre os homens caiu do céu uma grande saraiva, pedras do peso de 1 talento. E os homens blasfemaram de Deus por causa da praga da saraiva, porque a sua praga era muito grande. Então observe, estamos tratando do fim da grande tribulação. Então os homens estão apoiando o anticristo, tudo indica que o anticristo ele vai fazer uma ação, vai propor à humanidade uma luta para pagar o nome do Deus da Bíblia na terra, ok? E o último povo que estará manifestando fé no Deus da Bíblia será o povo de Israel. Daí a intenção de destruir o povo de Israel. O povo de Israel rejeitou o anticristo, né? Cortou a sua aliança com ele, e agora o anticristo está propondo a destruição de Israel. E os homens, mesmo diante desses juízos do terremoto e agora também da saraiva, eles não se arrependem. Então o engano que o anticristo conseguiu colocar nos homens está gerando esse resultado. Eles estão então blasfemando contra Deus. O comentário diz: a manifestação de Jesus Cristo para dar fim à batalha do Armagedon lança sobre os aliados do anticristo uma tempestade de gelo, uma tempestade de granizo, né? Uma tempestade de gelo. O livro Guinness Book, né? O livro dos recordes, de 1997, ele diz que as maiores pedras de granizo já registrados na história, cerca de 1 quilo. Imagine uma pedra de gelo de cerca de 1 quilo. Né? E sabemos que quando cai tudo que for lançado na Terra, seja uma pedra de gelo, ou uma pedra que se lança, por exemplo, de um avião, de um balão, ela vai aumentando a velocidade quando chega na Terra. Tanto que dizem que se alguém der um tiro para o alto, a bala vai subir até que ela vai reduzindo a velocidade, vai começar a descer e se ela atingir alguém, é como se ela tivesse saído de uma arma naquele momento, ok? Então essas pedras caíram em Bangladesh em 14 de abril de 1986 e mataram 92 pessoas. A maior pedra de granizo que caiu nos Estados Unidos, cerca de 750 gramas, com um diâmetro de aproximadamente 14 centímetros, caiu em Coffeyville, Kansas, em 3 de setembro de 1970. Bom, então nós vemos aí, pelo resultado, que essas pedras que caem agora, elas são bem maiores, ou seja, vão causar um resultado bem maior nessas pessoas que estão seguindo o anticristo. Essa é uma citação do livro Comentário Exegético do Apocalipse, de Graham Osborne. É um livro bem interessante que eu recomendo a vocês. Bom, 1 talento, então, segundo o texto, vai cair pedras de 1 talento. 1 talento equivale a 40 quilos. Alguns colocam 34 quilos porque não havia uma medida exata desse peso, né? É como os antigos, por exemplo, faziam a medida de côvado, ok? E havia diferença do côvado egípcio para o côvado babilônio, né? Para o côvado israelense, e assim também o talento. Então uma média de 40 quilos, pode botar por baixo 34, alguns colocam 34, outros 40 quilos. Então pense em uma pedra de 1 quilo, pedras de 1 quilo caindo mataram 92 pessoas.
Seriam pedras de 40 quilos caindo. Né? Então, dá para nós percebermos como será esse juízo sobre o exército do anticristo, porque, claro, essas pedras vão cair em especial sobre esse exército que quer destruir Israel. Uma boa parte dos humanos que adentrarem a grande tribulação serão, entre aspas, entregues a Satanás, como falou Paulo em 1 Timóteo 1,20. Na grande tribulação, metade da população da terra morrerá. A Bíblia fala na morte de 1/4 da população da terra, ou seja, sobram 3/4, e desses 3/4 a Bíblia diz que morre 1/3. Ou seja, então sobrou metade da população da terra, 2/4 do original. Então, na grande tribulação, metade da população da terra morrerá. Serão entregues ao dragão devido ao seu blasfemar contra Deus. João viu a boca da besta que sobe do mar, que é o anticristo, abrir a sua boca em blasfêmia contra Deus para blasfemar do seu nome e do seu tabernáculo e dos que habitam no céu. Nós vimos em Apocalipse capítulo 13, versículo 16. A humanidade concorda e repete a blasfêmia do anticristo por 3 vezes. Na primeira, blasfemaram quando foram abrasados com grandes calores e blasfemaram do nome de Deus que tem poder sobre essas pragas e não se arrependeram para lhe darem glória. Apocalipse 16, 9. Na segunda, blasfemaram por causa das suas dores e por causa das suas chagas. Blasfemaram do Deus do céu e não se arrependeram das suas obras. Ou seja, nós vimos aí já por 2 vezes nas taças os homens blasfemando, principalmente porque nesse último período da grande tribulação, as pragas serão piores. Então nós vimos os selos, as taças, eles tinham semelhanças, mas eu comentei com vocês que as taças já demonstravam que o juízo foi intensificado. E agora, nessa terceira fase, que são as taças, as 7 taças, os juízos foram ainda mais intensificados. O comentário prossegue. Na terceira taça, blasfemaram quando caiu do céu uma grande saraiva, pedras do peso de 1 talento, e os homens blasfemaram. Desculpe, na sétima, né? Na 7ª taça, blasfemaram quando caiu do céu uma grande saraiva, pedras do peso de 1 talento, como eu falei para vocês, cerca de 40 quilos. E os homens blasfemaram de Deus por causa da praga da saraiva, porque a sua praga era muito grande. Bom, não dá para dizer se isso vai trazer alguma doença, algum outro mal, mas certamente uma chuva de granizo, o que poderá ocorrer é um mal para a terra do resfriamento também. Essas pedras vão causar problemas na plantação, vão causar problemas nas casas, nos edifícios, nos bens dos homens. Ou seja, algo que vai atingir toda a humanidade com resultados imprevisíveis. Porque se pedras de 1 quilo já mataram 92 pessoas em uma cidade, em Bangladesh, agora pense em pedras de 40 quilos caindo pelo mundo todo. O comentário prossegue. Por conta dessa blasfêmia que a humanidade sofrerá, serão entregues a Satanás para aprenderem a não blasfemar, como disse o apóstolo Paulo. O profeta Ezequiel falou da 7ª taça sendo lançada sobre o exército do anticristo, que na profecia de Ezequiel é chamado de Gog. Lembre-se que eu comentei com vocês, Gog, esse termo hebraico, segundo o dicionário Strong, esse termo significa monte ou montanha. E a melhor interpretação é reino, ok? Então Gog é reino. Gog, Magog, reino de Magog. Em Ezequiel
Gog é o inimigo da Terceira Guerra Mundial, que ocorre no fim da Grande Tribulação, que é a Batalha do Armagedon. Então, observe Ezequiel. Prosseguindo. Então, Ezequiel, principalmente no capítulo 38 e 39, ele fala sobre a Batalha do Armagedon. E lá ele chama de reino de Magog e Meseque. Eu comentei com vocês em tópicos anteriores que Magog, Meseque, Tubal são os descendentes de Jafé. Eles ocuparam a região da Europa, hoje ocupado pela Rússia, pela Ucrânia, Alemanha, diversos países da Europa, né? Mais uma ênfase, porque Gomer, ele gerou o povo que hoje habita a região da Ucrânia, e eu comentei com vocês a possibilidade do anticristo vir daquela região, já que na Ucrânia nasceu o espiritismo judaico, chamado Hassidismo, que hoje domina o meio judaico. Ezequiel 38, 22 diz: e contenderei com ele, com Gog, por meio da peste e do sangue, e uma chuva inundante, e grandes pedras de saraiva, fogo e enxofre farei cair sobre ele, e sobre as suas tropas, e sobre os muitos povos que estiverem com ele. Ou seja, Ezequiel foi bem direto nessa descrição para falar que essas pedras de saraiva vão cair sobre o anticristo. Ele aqui acrescenta, né? Pedras de saraiva, fogo e enxofre. Este evento representa o fim da grande tribulação. Os capítulos que se seguirão no Apocalipse, né? Capítulos 17 a 19, representam um retorno na história para caracterizar a Babilônia apocalíptica e descrever o que ocorre no céu no momento que a sétima taça é derramada no ar. Na sétima taça vemos Jesus bradando de dentro do templo. No capítulo 19 vemos Jesus descendo em um cavalo branco para guerrear no Armagedon. Então, detalhar melhor essa parte aqui para vocês. Observe, nós estamos estudando o capítulo 16, estamos estudando as 7 taças. Estamos estudando agora a sétima taça. Vimos que a sexta taça, ela é a Batalha do Armagedon. Ou seja, é o fim da grande tribulação. No capítulo 19, texto muito conhecido, que Jesus aparece montado num cavalo branco para a Batalha do Armagedon, ele deveria ser lido aqui junto com o capítulo 16, a sexta taça, ok? Mas então, como o Apocalipse está organizado? Até o capítulo 16, versículo 21, que nós estamos estudando, foi descrita a parte final da grande tribulação. O capítulo 17 é um capítulo dedicado especialmente à Babilônia apocalíptica. Eu aproveito para falar para vocês que, infelizmente, muitas igrejas estão sendo enganadas por essa instituição. As seitas eu acho até comum, né? Tem a Adventista do Sétimo Dia, que chama os católicos de irmãos, as igrejas batista reformada, aquelas que seguem a doutrina de Calvino, que é uma doutrina herética, a batista reformada que foi trazida para o Brasil pela maçonaria. Eles declaram isso nos seus livros, tá ok? Tem aquela igreja batista da Lagoinha, que é uma igreja batista reformada, elas misturam pentecostalismo com parapsicologia, que eles são patrocinados pela maçonaria, ou seja, são patrocinados pelo satanismo. Então, essas instituições, elas, infelizmente, estão declarando que a Igreja Católica é uma instituição boa, uma instituição cristã. A representante lá da Igreja Batista da Lagoinha diz que existe católico mais convertido do que os evangélicos. Então, todo esse trabalho de apoio à Babilônia apocalíptica, o Rodrigo Silva, daquela seita adventista do sétimo dia, ele, por diversas vezes, fala elogiando a Igreja Católica, defende a Igreja Católica, dizendo que ela não é a Babilônia apocalíptica, mas eu recomendo sempre que vocês leiam o artigo que eu escrevi no Mensageiro da Paz em março, porque eu pego o argumento dele e deixo claro que o argumento dele está errado.
ele diz que a Babilônia apocalíptica é Roma. Não é, não tem como. Roma é uma vítima da Babilônia apocalíptica, ou seja, Roma, o Império Romano, a cidade de Roma, eles são vítimas da religião criada por Nimrod. Bom, então o capítulo 17 vai ser dedicado especialmente à Babilônia apocalíptica. Como eu digo, a Babilônia apocalíptica, ela tem uma importância tão grande para o dragão que o Apocalipse vai dedicar mais tempo a ela, por exemplo, do que a besta que sobe do mar, do que a besta que sobe da terra. O Apocalipse fala mais da Babilônia do que do anticristo, para ver a importância dessa instituição. Ela enganar a humanidade, ela é mais importante para o dragão do que o espiritismo. A história prova isso. O espiritismo celta, o dragão fez o espiritismo celta se submeter a ela. Ela matou todos os celtas que não aceitaram o batismo deles, os bárbaros, né? Até que os bárbaros tiveram que aceitar. O espiritismo africano, nós temos um exemplo aqui no Brasil, teve que se submeter a ela. O espiritismo dos incas, astecas, maias, todos eles tiveram que se submeter à Babilônia apocalíptica. O capítulo 18, ele fala ainda mais sobre a Babilônia apocalíptica e um pouco também sobre o anticristo e o falso profeta. E o capítulo 19 descreve a batalha do Armagedon, ou seja, o capítulo 17, 18 e 19, podemos dizer que eles estão contidos na sexta e na sétima taça, ok? Então, por isso eu concluí esse parágrafo, vou reler o final desse parágrafo que eu li para vocês. Na sétima taça, vemos Jesus bradando dentro do templo. No capítulo 19, vemos Jesus descendo em um cavalo branco para guerrear no Armagedon. Ou seja, os 3 capítulos seguintes que nós estudaremos são capítulos que eles são colocados aqui na sexta, na sétima taça.